Um dos segredos da igreja primitiva foi Deus tirar deles, ou tirar eles da zona de conforto, para que eles soubessem que sempre dependeriam de Deus. Criaram-se os títulos na igreja, e isso perdeu o sentido, pois isso representa o grau de superioridade em relação aos outros. Aí tem o grupo que é leigo e o outro clerical. E os líderes têm até pose e conformidade com isso. Quando eu olho lá Paulo, quando eu olho João, quando eu olho, e olha que Jesus, ele só escolheu topeira. Jesus escolheu um traidor, escolheu medroso, escolheu o que ia vender ele, trocar ele por dinheiro, escolheu aquele que duvidava dele, escolheu um rude, um idiota, um cara que agia com sangue nos olhos, igual Pedro, não tinha controle e domínio próprio. Paulo, olha só quem que Jesus escolheu para ser um grande apóstolo, Paulo. Aí nós vamos para o Antigo Testamento. Elias era um cara bipolar, porque Elias fez tanta coisa e do nada ele queria morrer. Ele correu do pau. Mas Deus foi lá e usou esses homens. Aí esses homens fizeram grandes coisas. E hoje, quando eu vejo os títulos que os homens querem título. Eu quero pregar o evangelho, mas eu tenho que ter um nome. Eu preciso de ser um missionário, eu preciso ter um nome de missionário, evangelista, pastor, presbítero, apóstolo, bispo. Não importa, eu tenho que ter um nome. Eu não aceito pregar o evangelho se eu não tiver um nome. Porque no conceito da teologia, de 100 anos para cá, ou vamos pôr de 100 anos, ou uns 150 anos para cá, não sei quanto tempo, a teologia, ela ensina que para ser um líder tem que ser pastor, bispo, apóstolo, esses nomes, tem que ter um nome. Quando na verdade nem o próprio Jesus se autonominou, ficava contando, ficava esnobando. E os homens de hoje, eles querem título, porque é o título que faz o pregador. E aí quando uma pessoa simples, uma pessoa lá, um membro, vai e prega o evangelho para alguém, e aquela pessoa vai lá na congregação dela, e fala, nossa, o irmãozinho pregou o evangelho para mim, o pastor já logo quer, já não, então, agora você vai ser, ele falou de Jesus para você, agora você vai ser orientado por mim, agora eu que vou te ditar as regras, agora eu serei seu chefe. Então, no meio evangélico, criou-se essa doutrina que apenas um comanda, apenas um tem a palavra de vida eterna, apenas um tem o domínio. Os demais estão sujeitos ao pecado, estão sujeitos à disciplina, estão sujeitos a ficarem de prova no banco, porque se cometer um erro tem que ficar em disciplina. Mas os líderes, os nomenclatos, eles não, você nunca vai ver um pastor, um bispo, um apóstolo, um presbítero, um diácono, diácono tem que ver, mas os cabeça, você nunca vai ver eles em disciplina. Os caras tomam a ceia de janeiro a janeiro, celebram a ceia, mas nunca fica no banco. Eles são tão santos que eles não cometem pecado. Eu não sei por que Cristo não levou esses homens ainda. Porque eles não pecam. Eles conseguem ficar 365 dias sem pecar, sem cometer delito algum. Você nunca vai ver um pastor dentro da congregação, na sua congregação que você congrega, você nunca vai ver o pastor,
pastor esse mês ele vai ficar um mês sem pregar, sem fazer nada. O pastor auxiliar, o vice, ou o diácono, ou o presbítero vai ficar no lugar dele porque cometeu algum pecado. Então ele está em disciplina. Não, você vê membros por isso aqui, ficando em disciplina. Um membro discutiu com o outro lá, teve uma rincha, aí o pastor vai, vocês vão ficar em disciplina porque vocês cometeram pecado, vocês brigaram com o outro. Vai ficar em disciplina, não vai tocar, não vai cantar, não vai pregar, não vai fazer isso, não, vai ficar no banco. Mas os mesmos, eles não pecam. Eu queria que Deus me fizesse ser desse jeito, né? Porque nem Enoque está perdendo, Enoque está cheio de Enoque nas igrejas, está cheio de Enoque dentro das denominações, porque os caras não pecam, os caras não ficam sem ceia. Então, é onde eu falo, a igreja de hoje não é a igreja antigamente. A igreja de hoje, ela está acostumada com aquele evangelho confortável. O evangelho de Jesus é aquele evangelho que nos chama a uma responsabilidade de salvação de almas, nos chama ao entendimento de assinar um contrato sabendo, eu aceitei Cristo em minha vida, eu recebi Cristo em minha vida, então a partir de agora eu estou abrindo mão dos prazeres do mundo, estou abrindo mão de ficar correndo atrás de bens, correndo atrás de herança, correndo atrás de coisas dessa terra, porque o meu maior prazer é servir aos meus irmãos, é estarmos em unidade. Se for possível, nós vendemos alguma coisa que nós temos de sobra para fazer dinheiro, para ajudar os nossos irmãos que estão passando necessidade. Essa era a função da igreja, que era a igreja do passado. Eles viviam lá em Corinto, eles viviam unidade, diversidade. Paulo pregou tanto para Coríntios, né? E outras igrejas mais Paulo pregava, eles viviam na união. Eles pregavam o evangelho e traziam pessoas, e o evangelho, o reino ia crescendo através do evangelho pregado, e outras pessoas vinham somando e fazendo com que o reino ia crescer. O reino, o evangelho de Cristo crescia. E aí pessoas iam se ajuntando de casas em casas, ajudando uns aos outros, sendo fiéis a Deus, ajudando uns aos outros, compartilhando no pão, né? Nas reuniões eles faziam suas ceias, chamavam os irmãos. Hoje não, a igreja é individualista. A igreja, ela pensa no seu umbigo, cada um. Eles são igrejas dentro do prédio. Saiu do prédio, não é mais igreja, é cada um por si, Deus por todos. O irmão está passando necessidade, ninguém está sabendo, o pastor não liga, ninguém procura saber. O irmão está passando dificuldade de saúde, ninguém quer saber. A viúva está passando um aperto lá, porque não tem às vezes o que comer, a igreja não está nem aí. E ela só fica sabendo às vezes quando a pessoa chega no limite máximo, que ela não aguenta mais, não suporta mais, ela chega e fala com os irmãos, irmão, eu estou passando necessidade. Aí ela tem que chegar e falar com a igreja, com o pastor, que está passando necessidade. Ela tem que comunicar quase que implorando. E mesmo assim, é difícil de conseguir ajuda. Então, a igreja hoje acabou-se, aquela igreja do tempo dos apóstolos, acabou dos discípulos, aquela igreja não existe mais. Hoje a igreja do individualismo, cada um buscando o seu próprio bem, o seu próprio recurso, buscando suas próprias conquistas, esquecendo que a igreja é ajuntamento de povo, onde não é só dentro de quatro paredes, é fora. Você está, os irmãos em comunicação com o outro. O que o irmão está precisando? O irmão está precisando de uma oração. Muitas pessoas às vezes não estão precisando nem de dinheiro, estão precisando de uma oração, que alguém vai na casa delas, lê a Bíblia com elas e compartilhe com elas para trazer alegria, mas nem isso. As pessoas querem saber de futebol, de novela, de passeios, viagens, nada contra viagem, mas é só curtição. Mas o tempo com o irmão, se ele não tem tempo com o irmão, imagina com Deus. Ele vai ter tempo com Deus? Não vai. E o tempo pouco que ele tem com Deus é para cobrar. Deus, eu estou dando dízimo, eu quero a minha bênção. Eu estou dando dinheiro lá, eu quero que o Senhor me dê meu carro, eu quero que o Senhor me dê isso, aquilo. É essa a visão do evangelho de hoje. Complicado. Muito complicado.